Damos as boas-vindas a você que escolheu nos acompanhar em mais este estudo bíblico. Seguimos com a nossa série sobre a pessoa do Espírito Santo. E hoje nosso tema será a diversidade dos dons espirituais. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos as passagens que usaremos como base nesse estudo. Importante também pedirmos ao nosso Pai Celeste que nos oriente em tudo que nós estivermos estudando nesta oportunidade. Convido você para orar ao Senhor junto comigo. Deus e Pai, nós te pedimos que tu nos orientes nesse momento no estudo da tua palavra, que possamos compreender a tua mensagem e também possamos colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa aqueles que nos acompanham nesse estudo. Em nome de Jesus, te pedimos amém. Eu convido você para ler comigo a seleção de versículos que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler os versos de 4 a 8. E depois, mais adiante, ao longo do estudo, leremos mais alguma coisa. Então, Romanos, no capítulo 12, no verso 4, nós encontramos o seguinte, verso 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo. E membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. No estudo anterior, sobre a posse dos dons espirituais, nós levantamos várias perguntas. Por exemplo, qual a finalidade dos dons? Outra pergunta que nós fizemos é se o recebimento dos dons é uma consequência de algum grau de espiritualidade. Outra pergunta que nós levantamos naquela época, levantamos e respondemos, foi qual a diferença entre talentos, dons e vocação. Outra pergunta que nós apresentamos foi se os dons do Espírito Santo têm sido os mesmos ao longo do tempo. Outra pergunta-chave foi como descobrir os dons. E a outra pergunta também importante que nós discutimos naquela época foi o que fazer para atestar a autenticidade dos dons espirituais. Nós vimos também, naquela oportunidade, cerca de 20 dons agrupados em 8 blocos. São os dons que são apresentados nas epístolas de Paulo aos Romanos e aos Coríntios. É uma lista que nós encontramos muito claramente nestas duas cartas. Destacamos uma parte destes dons aqui no estudo de hoje, como uma forma de nós avançarmos e entendermos um pouco sobre a diversidade dos dons. Eu repito aqui brevemente quais são os 8 blocos que nós agrupamos alguns desses dons. Por exemplo, o dom da proclamação, que tem a ver com o dom da profecia, o dom de apóstolos, evangelistas e pastores. Há também o dom do ensino, ou da instrução, melhor dizendo, e dentro do bloco da instrução nós encontramos ensino, exortação, sabedoria e ciência. Há também o bloco da beneficência, onde encontramos o dom chamado de ministério e aquele que reparte a misericórdia e socorros. Temos também o bloco da percepção espiritual, que tem neste bloco a fé, o discernimento de espíritos. O bloco da administração, onde nós encontramos presidência e governos. Há também um outro bloco do alívio físico, onde dentro dele encontramos curas e operações de milagres. Há também o dom de línguas, também chamado de glossolalia, variedade e interpretação de línguas. Teremos oportunidade de ver isso um pouco mais à frente neste estudo. E os dons pessoais são aqueles dons que todos os crentes têm pelo menos um deles, que é o dom da profecia, do ministério, do ensino, da exortação, da contribuição, o dom de liderar e de exercer
misericórdia. No estudo de hoje, procuraremos identificar alguns desses dons ou detalhar alguns desses dons com maior ênfase, talvez, naqueles dons chamados dos dons pessoais. Usaremos como base para essa classificação, porque existe mais de uma classificação, usaremos os estudos do Larry Coy e do Christian Schwartz. São autores que desenvolveram estudos sobre esse assunto. Quanto ao estudo anterior, se você tiver interesse de vê-lo, ele está no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, e o título dele é A Posse dos Dons Espirituais. E nesse estudo de hoje nós veremos a diversidade dos dons espirituais. No próximo quadro, o primeiro dom que nós vamos ler dos grupos, ou avaliar, melhor dizendo, dos grupos e dos dons que nós escolhemos para hoje, é o dom da profecia. E aí você encontra uma relação, uma referência, Atos 15:32, apenas um exemplo, nós não vamos lê-lo, mas depois, se você quiser, é uma referência onde é mencionado o dom da profecia. Esse dom tem a ver com proclamar uma mensagem vinda de Deus. Muita gente pensa que profetizar é prever o futuro, mas, biblicamente falando, profetizar é outra coisa. Profetizar, como diz aí, é proclamar uma mensagem vinda de Deus. Quem tem esse dom desafia os ouvintes com verdades das Escrituras. Essas pessoas que têm esses dons, elas são capazes de fazer isso de uma forma simples e prática. Normalmente, elas têm percepção do que passa no coração das pessoas, enxergando tudo como certo, como errado, como preto e como branco, né? Sem coisas cinzas, pessoa com o dom da profecia. Elas são também conscientes do seu poder de persuasão e dirigem-se pela revelação de Deus que elas sentem, que elas recebem, e passa, a partir dessa revelação, passa a adotar aquela palavra ou aquela exortação que elas recebem como uma convicção absoluta. Possui também podemos dizer, uma visão de futuro. Elas enxergam adiante. Não que elas estejam prevendo o futuro, mas ela consegue pensar grande, pensar no que tem logo a seguir como desdobramento dos acontecimentos presentes. Essa pessoa que tem o dom da profecia, ela costuma preparar-se através do estudo e da reflexão bíblica. E ela busca proclamar a justiça divina, proclamar as verdades da palavra de Deus para os seus ouvintes, para aquelas pessoas a quem ela dirige a sua mensagem. E ela também acredita que todos os problemas podem ser, de alguma forma, solucionados. E ela também quer saber o porquê de tudo e acaba convencendo outros a agir com a sua palavra de exortação. O profeta ou a profeta, ela é sempre um iniciador e opera melhor quando se acha no controle da situação. O dom da profecia pode ser utilizado hoje em várias coisas, por exemplo, eventos de evangelização e aconselhamento. Pode também ser usado na atuação em cultos, em grupos familiares, em grupos de oração e também em missões transculturais. Para desenvolver esse dom, é importante a pessoa adquirir um bom conhecimento bíblico. E por que isso? Isso vai ajudá-la a discernir entre inspiração divina e as suas ideias pessoais. Importante que o detentor desse dom esteja atento aos acontecimentos da sociedade atual, pois Deus poderá utilizar essa pessoa para falar em situações específicas da atualidade. Então, esse é um resumo, um panorama desse dom da profecia. No próximo quadro, nós vemos 3 outros dons: o dom do ensino, o dom da exortação e o dom da contribuição. E para cada um desses dons, você também tem uma referência bíblica que nós não iremos ler por conta do nosso tempo, mas fica aí para você fazer um estudo depois, uma revisão depois do que você está acompanhando aqui nesse momento. O primeiro dom, então, é o dom do ensino. Esse dom do ensino é a capacitação divina
para compreender as verdades bíblicas e transmitir essas verdades. Uma pessoa com esse dom costuma armazenar conhecimento, apresentar ou questionar ideias e conceitos, visando a compreensão dos ouvintes. A pessoa com esse dom também motiva outros a usarem melhor suas habilidades no serviço do Senhor. E também elas buscam auxiliar os outros a crescerem no conhecimento da palavra. Pessoas com esse dom, o dom do ensino, se interessam pelas perguntas e problemas dos seus ouvintes e conseguem transmitir seu conhecimento de forma interessante. Uma das formas de desenvolver esse dom é realizar, por exemplo, estudos bíblicos, procurando sempre extrair dos estudos lições práticas que se apliquem aos seus ouvintes. O perigo desse dom é a pessoa até se transformar num educador, num ensinador excepcional, mas esquecer de praticar o que ensina. Então, um alerta sobre esse dom. O próximo dom desse bloco que nós estamos agora é o dom da exortação. Tem a ver com chamar alguém à parte para aconselhá-lo, ou aconselhar essa pessoa. É a capacitação divina para expor na hora certa e com a palavra apropriada o pecado ou o engano de uma outra pessoa para que haja reconciliação, para que a pessoa possa voltar a se aproximar do Senhor e superar aquela situação em que ela está vivendo. Significa também aconselhar alguém em situação difícil sem ficar julgando a pessoa, sem ficar condenando a pessoa. O exortador, ele não é um juiz, ele é alguém que vai puxar a pessoa para o bem, para ela sair daquela posição, daquele fundo do poço onde eventualmente ela tenha caído. Tem a ver também com dirigir-se aos fracos na fé para encorajá-los, auxiliá-los na convicção e eventualmente trazê-los para o arrependimento, se isso for o caso. O próximo dom desse bloco ainda, o terceiro dom, é o dom da contribuição. E aí também você, lembrando, tem a passagem para você depois usar, estudar como o seu trabalho de casa, vamos dizer assim. O dom da contribuição, a pessoa que tem o dom da contribuição, ela se move para ajudar outras pessoas ou organizações. Ela se prepara, ela se preocupa, é alguém que ela está sempre pronta a ajudar, lembrando que ser dizimista, por exemplo, não precisa ter dom do Espírito Santo, não é uma condição para a pessoa ser dom do Espírito Santo, mas as pessoas que têm o dom da contribuição, elas não param só nos 10% tradicionais do dízimo, elas dão mais do que isso. E além de dar mais percentuais acima dos 10% nos dízimos, elas dão contribuições. Elas sentem alegria em fazer aquilo, né? Tem aquele versículo, Deus ama ao que dá com alegria. Então, elas tomam para si isso e são pródigas nas suas contribuições. O dom da contribuição, ela reflete a capacitação divina para ajudar outros financeiramente em certas atividades, em certas dificuldades, em certas atividades de teor espiritual daquela pessoa ou participar dos desafios financeiros da igreja. Esse dom tem a ver com providenciar meios materiais para que a execução da obra possa seguir adiante. Tem a ver com distribuir recursos e bens materiais. E, de um modo geral, a pessoa que tem esse dom faz tudo isso com muita alegria, mas ela não quer ser vista. Ela não quer aparecer, né? Ela faz aquilo, é um culto entre ela e Deus, e não é um exibicionismo entre ela e as outras pessoas. É um negócio que ela se gratifica pelo que ela sente de resposta do Espírito Santo sobre a vida dela. Alguns cristãos, alguns crentes com esse dom, eles podem se iludir às vezes quando eles concluem erradamente que não precisam fazer mais nada na igreja porque já deram dinheiro, então eles não se eximem de outras coisas. Não, eu já dei o meu dízimo e não tenho mais nada a fazer, né? Então é um perigo que pode acontecer. No próximo quadro, nós vemos mais 3 dons. Os dons de administrar,
misericórdia e ministério. O dom da administração é a capacitação divina para organizar e coordenar diversas iniciativas. O propósito desse dom é ajudar a igreja a alcançar um objetivo, um projeto que a igreja tenha diante de si. Isso inclui planejar e fazer acontecer ações para se alcançar os alvos pretendidos. Inclui também colocar em ordem as coisas que estiverem meio caóticas, meio desorganizadas, inclui mobilizar pessoas, mobilizar equipes e se interessar em realizar tarefas. Significa ainda organizar eventos, às vezes, auxiliar os trabalhos dos ministérios da igreja a se tornarem mais eficientes e mais eficazes. Aí, uma pergunta que aparece é: há diferença entre o dom de administrar e o dom de liderança? Sim, nós podemos dizer que há uma diferença, e essa diferença seria equivalente à diferença entre o papel de um capitão no navio e do seu imediato. O imediato é aquele que vem logo abaixo do capitão. O capitão, ele é o líder do navio, né? É ele quem assume a responsabilidade para onde o navio vai, é ele que toma as decisões básicas. Mas o imediato, que trabalha junto com o capitão, é ele quem administra e arregimenta as pessoas, arregimenta a tripulação para levar o navio ao porto de destino. Então, aqui tem uma diferença entre esses dois dons. Nós podemos usar essa figura do ambiente, do navio, do capitão e do imediato. Uma pergunta adicional que aparece é se o crente com esse dom, se ele mais do que uma pergunta, né? O que eu queria dizer é que o crente com esse dom ele deve ficar atento com a sua vida espiritual. Por quê? Porque diante de tantas oportunidades de orientar, de fazer, de acontecer, de organizar atividades, pode ser o perigo, essa pessoa que tem esse dom, se esquecer de que essa pessoa ela é uma serva de Deus, ela é um instrumento de Deus e não alguém que Deus chamou para ficar dando as cartas e as coordenadas e botando todo mundo, né, se sobrepondo às outras pessoas. Então, esse é um cargo como qualquer outro, é um posto como qualquer outro dentro do processo de concessão dos dons do Espírito Santo que são dados à pessoa para que ela possa servir, para que ela possa seguir adiante aquela missão que Deus deu à pessoa. O outro dom que nós selecionamos aqui é o dom da misericórdia. O crente com esse dom, ele costuma demonstrar compaixão pelo sofrimento de alguém e expressar amor, graça e dignidade àqueles que enfrentam dificuldades. Tem a ver a se dispor a ajudar em alguém que esteja numa crise pessoal, seja uma crise física, seja uma crise emocional ou até mesmo uma crise espiritual. É uma pessoa que sabe empatizar com aqueles que sofrem, é uma pessoa que sabe consolar as pessoas. A pessoa que tem esse dom significa perceber quando alguém tem um problema que o está perturbando e ter a sensibilidade para compreender e ajudar a pessoa. O outro dom que nós selecionamos aqui dentro desse quadro é o dom de ministério ou o dom do serviço. Esse dom, basicamente, tem a ver com atender às necessidades práticas dos outros. Os crentes com esse dom, eles são capacitados pelo Espírito Santo para cuidar das pessoas, para providenciar comunhão, comida e abrigo. Uma das passagens de referência que nós encontramos é Atos 6, de 1 a 7, é a passagem que fala sobre os diáconos, que foram pessoas escolhidas para servir as viúvas. Eram então servos, eles iam servir a alimentação. Então, o dom do ministério, o dom do serviço, ele é exatamente isso que está falando nessa ilustração, nessa referência de Atos. A pessoa que tem esse dom é o dom de serviço, é isso mesmo. Quem possui esse dom propicia um ambiente onde as pessoas se sentem valorizadas e cuidadas. Quer dizer, no processo de servir, a pessoa que tem esse dom vai levar os outros a se sentirem bem, se sentirem valorizadas, se sentirem cuidadas. Ela se interessa, a pessoa que tem esse dom, em conhecer pessoas novas e ajudar
a que elas se sintam bem na igreja, especialmente pessoas novas que chegam na igreja, a se sentirem bem-vindas. Cria também ambientes que sejam seguros e confortáveis e busca meios de unir e aproximar as pessoas em relacionamentos significativos. Pessoas com esse dom percebem coisas práticas que precisam ser feitas e não apenas percebem as coisas práticas, mas elas se engajam em fazer as coisas práticas para que aquilo efetivamente aconteça. Elas querem saber sobre detalhes de como a tarefa deve ser realizada, porque ela está interessada em fazer, está interessada em efetivamente realizar aquilo. Essas pessoas que têm esse dom do ministério ou do serviço, ela também tende a ignorar os incômodos pessoais no desempenho da tarefa. Ela arregaça as mangas e vai fazer, né? Então ela vai realizando aquilo que está precisando ser feito até o fim e ela cumpre aquela missão que ela se propôs a fazer. E ela opera melhor quando se acha envolvida mais na parte da execução, não tanto do planejamento na organização, mas sim na parte da execução. No próximo quadro, nós abordamos o chamado dom de línguas. Esse dom ele pode se manifestar de duas maneiras, segundo o nosso entendimento, especialmente o entendimento batista. Ele pode se manifestar na proclamação ou na oração pessoal. É um dos dons mais controversos e tem trazido muitas discussões sobre o seu significado e sobre a sua aplicação. O primeiro caso que nós mencionamos, para que serve esse dom, nós falamos que é para proclamar a mensagem do Evangelho. Ele aparece muito claro lá em Atos 2, no verso 1 ao verso 13, onde nós encontramos aquele episódio do dia de Pentecostes. Lá, claramente, nesse evento, os discípulos falaram línguas estrangeiras e não línguas estranhas. E essas línguas estrangeiras foram faladas para proclamar o evangelho para os estrangeiros que tinham línguas nativas advindas, né, pelo fato de eles serem de outros países, para que eles pudessem compreender o evangelho nas suas próprias línguas. O segundo caso, que é o caso da oração pessoal, ele pode ser visto lá em Romanos 8, 26 a 27 e 1 Coríntios 14, 4 a 6. Todas essas passagens necessitam um cuidadoso estudo do contexto para que elas sejam compreendidas. Vale nós observarmos que o termo línguas estranhas não é uma boa tradução. Ela aparece em algumas versões mais antigas da Bíblia. E ela não é uma boa tradução porque ela simplesmente confunde as pessoas. Esse termo, um outro ponto que vale observar, esse termo de línguas estranhas, ele não aparece no texto original grego do Novo Testamento. Lá, a expressão usada é simplesmente línguas, se referindo ou a línguas estrangeiras ou apenas a outras línguas, mas não tem a palavra estranha, línguas estranhas, que é uma tradução que confunde. Esse dom, na forma das chamadas línguas estáticas, ele carece de fundamento bíblico. Línguas estáticas com X, extáticas, é a mesma palavra que vem da palavra êxtase. Então, estática tem a ver com extasiado, com êxtase, com arrebatado, com absorto. Então, falar línguas estranhas, podemos tecnicamente dizer falar línguas estáticas. Está, então, essas línguas, tanto as estranhas quanto as estáticas, elas estão associadas a algum transe, uma perda de controle e a necessidade de intérprete. E falar em línguas estranhas não é garantia que seja um fenômeno gerado pelo Espírito Santo. Por quê? O fenômeno de falar essas línguas pode ser ocasionado por diferentes motivos. E o recebimento do dom de línguas dados pelo Espírito Santo poderá, o verdadeiro dom de línguas, conforme nós entendemos, ele poderá levar a pessoa a falar numa língua, mas numa língua estrangeira inteligível, como aconteceu lá no dia de Pentecostes. Talvez essa língua estrangeira seja desconhecida para a pessoa que está falando a língua, mas
ela é a língua conhecida para aqueles que têm aquela língua como uma língua nativa, que é possivelmente o público-alvo a quem essa pessoa está falando. Mas certamente não será uma língua ininteligível. Vale também nós observarmos que essa ocorrência de glossolalia, que é um outro nome para essas línguas estranhas, não é uma coisa exclusiva do meio cristão. Essas ocorrências, elas são também identificadas, como mencionamos, glossolalias, que é uma palavra derivada do grego, da palavra grega, das duas palavras, da expressão grega glossais lailen, aí fala glossais lalia, né, que aí dá a palavra em português, que literalmente quer dizer falar em línguas. Elas não são únicas no meio do cristianismo, como nós mencionamos, porque há relatos de ocorrências desse fenômeno, dessas línguas estranhas, extáticas e estáticas, entre não cristãos, desde a antiguidade, e isso nós encontramos em diversas culturas. As semelhanças que essas ocorrências têm com as línguas, né, possivelmente chamadas por alguns de línguas estranhas, elas são bem marcantes, são bem próximas. As pessoas, em ambos os casos, tanto no ambiente fora do cristianismo quanto dentro do cristianismo, essas pessoas estavam ocupadas em certo culto e passam a ser controladas por um ser considerado divino. Sem o seu próprio controle, sem o controle das suas faculdades mentais, passa a falar numa língua diferente que necessita de algum intérprete para ser compreendida. Há um possível caso, justiça seja feita, de um possível caso de línguas desconhecidas na Bíblia ligadas efetivamente ao Espírito Santo. Isso nós vamos encontrar lá no relato de 1 Coríntios 14. E eu convido você para ler comigo esses versículos, 1 Coríntios 14, o verso 2, 4, 13 a 15 e o verso 28. Então, 14, no verso 2, nós encontramos o seguinte: pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito Santo, fala mistérios. Observe que essas línguas que estão sendo citadas aqui não são as línguas lá de Pentecostes, porque as línguas de Pentecostes eram línguas estrangeiras que os estrangeiros entendiam. Aqui está se falando de outro tipo de língua. Então, o verso 2 menciona isso. O verso 4, ele também, apóstolo Paulo, exortando e orientando a igreja de Corinto sobre essa questão de línguas que estava dando problema lá. Então, no verso 4, nós lemos: o que fala em línguas, de novo, essas línguas que ninguém consegue entender. O que fala em línguas a si mesmo edifica, mas o que profetiza, o que proclama a palavra de Deus, edifica a igreja. Então, o verso 2 e o 4. O 13 a 15, nós lemos o seguinte: por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Então ele está aventando a possibilidade de que essas línguas que ninguém entende pode ser uma língua de oração, mas não é uma língua para ser proclamada à congregação. É uma oração pessoal. Vamos ver por quê. Então ele diz: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei então? Vou orar com o espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o espírito, mas também vou cantar com a mente. Então, esse é o verso 13 a 15. E fechamos com o verso 28, onde nós encontramos o seguinte: mas não havendo quem interprete aquela língua que alguém está falando e que ninguém está entendendo, fique calado. Se você está falando uma língua que ninguém entende, o apóstolo Paulo está orientando: fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, esse possível caso de línguas desconhecidas sendo relatado nessas passagens que nós lemos, se refere a uma oração a Deus. Porém, trata-se de algo individual e silencioso entre a pessoa e o Espírito Santo de Deus.
Tem outra passagem que diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos como orar. Então, essa linguagem, talvez vista de uma maneira estranha, porque não é inteligível, pode ser um momento de oração. E se ocorrer, é uma coisa pessoal, individual da pessoa com Deus e não algo para ser falado na congregação dentro de um ambiente tumultuado, né? Alguns, então, argumentam que essas línguas estáticas são línguas dos anjos. Isso é outro argumento que nós encontramos em vários ambientes. Não, são línguas dos anjos, por isso que elas são estranhas e ninguém entende. Esse termo línguas dos anjos aparece em 1 Coríntios 13, lá no verso 1. Mas essa conclusão de que essas línguas estranhas, né, que não são inteligíveis ou estáticas, dizendo mais tecnicamente, elas não têm base bíblica, né? Dizer que elas são línguas dos anjos não tem base bíblica. Por que isso? Porque todas as vezes que nós encontramos eventos de anjos falando com alguém na Bíblia, os anjos bons, eles falaram com seres humanos de uma forma em que os seres humanos entenderam. Eles falaram na própria língua das pessoas e não falaram numa língua ininteligível. Os anjos falam na língua das pessoas. Anotei aqui uma passagem para você observar, Atos 12, versos 6 a 8, tem um episódio que fica claramente que o anjo falou e o que ele falou, ele foi entendido, né? Então, o verdadeiro dom de línguas não é concedido pelo Espírito Santo para exaltação da pessoa, para ela se exibir, para ela ficar falando na frente de todas as pessoas, né? Mas sempre quando houver a manifestação do dom de línguas, terá um propósito evangelístico, um propósito de proclamar a verdade do Evangelho, um propósito de testemunhar sobre a salvação de Jesus. No próximo quadro, nós trazemos algumas observações gerais sobre essa lista de dons espirituais. Um ponto importante é que nenhuma lista dos dons espirituais inclui todos os dons mencionados no Novo Testamento. Cada lista de um lugar, que nós temos vários lugares com listas parciais, cada lista de um lugar inclui dons mencionados no outro lugar. Mas cada abordagem tem seus elementos únicos. Por exemplo, há diferenças significativas na forma como os dons são vistos, até mesmo quando eles são citados pelo mesmo escritor, pelo apóstolo Paulo, por exemplo. Em cada lista dos dons espirituais, onde o dom de línguas está incluído, observa que ele sempre aparece em último lugar. E por que isso? Isso possivelmente deve indicar que o dom de línguas talvez seja o dom menos importante na lista de todos os dons em que nós encontramos. Tudo indica que os dons listados no Novo Testamento não são uma lista completa. Isso é um ponto importante para a gente observar. Às vezes a gente fica confuso, não tem uma lista única. Não tem uma lista única. E além de não ter uma lista única, tudo indica que a lista que nós encontramos em algum lugar ou em alguns lugares no Novo Testamento, no fundo, no final das contas, é uma lista parcial. E aí vem uma pergunta: há dons diferentes daquele especificamente identificados? Sim, nós entendemos que existem. É possível haver outros dons espirituais diferentes daqueles especificamente identificados nas Escrituras. E aí vem uma pergunta prática: se há outros dons, como que nós podemos identificar esses outros dons? Aqui nós vamos destacar 3 características essenciais aos dons do Espírito Santo que podem nos ajudar a identificar um dom desconhecido que talvez, inclusive ao longo da história, ao longo das necessidades, tenha surgido. Porque os dons são ferramentas que o Espírito Santo concede às pessoas para que elas proclamem o Evangelho, para que elas testemunhem de Jesus dentro de certas condições. À medida que as condições vão mudando, as culturas vão mudando, as demandas vão mudando, pode ser que os dons, alguns fiquem mais evidentes, outros menos evidentes, e uns que talvez nem aparecessem no passado passem a surgir agora, passem a ser evidentes agora. E tudo é decisão do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem concede os dons. Então nós vemos aqui 3 características essenciais aos dons do Espírito Santo que podem nos ajudar a identificar dons. O primeiro é que dons espirituais são habilidades sobrenaturais dadas pelo Espírito Santo aos crentes.
Essas habilidades não são necessariamente nativas, não necessariamente nascem com as pessoas, mas é algo dado pelo Espírito Santo aos crentes. Alguns falam de uma relação entre habilidades naturais e dons espirituais. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas não podemos afirmar que seja uma regra. O Espírito Santo pode conceder o dom a quem ele quiser. Isso é uma verdade, né? É um ponto de partida. A pessoa pode ter ou não ter habilidades. O Espírito Santo é soberano, ele pode dar dons espirituais para uma pessoa, mesmo que ela não tenha habilidade para falar, mas ela vai passar a falar pelo poder do Espírito. Ela não tem a habilidade para pregar e ela poderá passar a pregar pelo poder do Espírito. Ela pode não ter habilidade para ensinar, mas ela poderá passar a ensinar pelo poder do Espírito. Então, vale notar que os dons do Espírito Santo são dados a nós para nos permitir fazer as coisas que nós normalmente não conseguiríamos fazer, especialmente coisas de natureza espiritual. Outra coisa, segunda característica que nós podemos considerar na identificação de dons verdadeiros. Os dons espirituais são capacitações para o serviço cristão. Os dons espirituais não são dados para a nossa satisfação, para a nossa edificação pessoal, mas sim para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Os dons espirituais, eles são divinamente concedidos aos crentes para que eles possam atuar dentro e fora da igreja, abençoando pessoas, sejam elas crentes ou sejam não crentes. A terceira e última característica que nós anotamos aqui é que os dons do Espírito Santo visam produzir resultados espirituais. Dons espirituais, muitas vezes, ou dons do Espírito Santo, muitas vezes poderão parecer atividades bastante corriqueiras, mas elas diferem das atividades corriqueiras porque as atividades resultantes da ação do Espírito Santo, elas têm como propósito produzir frutos espirituais. E eu trago aqui um exemplo muito simples. Uma família, por exemplo, pode estar sofrendo numa enchente, a sua casa está sendo inundada, está um desabamento, e aí alguém com o dom do Espírito Santo poderá ser usado para ajudá-los. Essa pessoa, então, vai à casa dessa família, vamos dizer assim, que está sofrendo aquela enchente, né? Aquela inundação, aquele desabamento, e essa pessoa vai levar socorro médico, vai levar agasalho, poderá ser a pessoa que transporte a família para um abrigo. E aí a pergunta é, mas que diferença tem entre a ação desse crente que tem o dom do Espírito Santo de fazer essa ajuda toda e o trabalho de uma equipe da Defesa Civil que também possivelmente está atuando naquela região, né? Então, aqui nós vamos ver que a diferença é que no trabalho daquele que tem o dom do Espírito Santo, o resultado final, além do socorro, deverá ter um resultado espiritual, de alguma forma. Um resultado espiritual, por exemplo, poderá ser que naquela tormenta, naquela confusão, alguém da família tenha um reencontro com Deus. Pode ser que os membros da família estivessem brigados entre si e por conta daquilo haja uma reconciliação. Então aqui nós vemos a mão de Deus agindo no meio daquela situação difícil para trazer resultados espirituais. No próximo e último quadro, nós chegamos nas nossas conclusões e eu posso dizer que os dons espirituais, como primeira conclusão, não devem ser usados como medida de qualidade espiritual. Dons espirituais, vamos lembrar que são dádivas. Eles são dados gratuitamente, soberanamente e gratuitamente pelo Espírito Santo ao crente. Então, ele não pode ser usado como mérito, né? como coisa medida de espiritualidade, porque os dons são dados com base na graça e na soberania de Deus. Uma das críticas do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá na carta aos Coríntios, era que eles mediam erradamente o grau de espiritualidade deles pelos dons que eles recebiam. Estava tudo errado. E o apóstolo Paulo vai falar muito sobre os dons espirituais, porque a igreja precisava ser corrigida, porque o que estava sendo feito ali não estava correto. Como os dons não são resultados de méritos, eles não devem ser motivos de orgulho.
Outra conclusão que nós podemos tirar é que os dons do Espírito Santo são para promover a unidade da igreja e não para promover divisão. Os dons espirituais são dados de forma diversificada aos crentes, para que os dons de uns complementem os dons dos outros. Isso faz com que cada crente dependa do outro, porque eu tenho alguns dons, mas eu não tenho todos, mas o meu irmão tem outros dons que eu não tenho. Então, no conjunto, a igreja fica bem servida, bem atendida, porque os dons são divididos entre os crentes que estão naquela igreja. Então, da mesma forma que os membros de um corpo são diferentes, têm funções diferentes, mas eles juntos, de uma maneira ordenada e coordenada, fazem com que o corpo seja uma unidade. Efésios 4:3, nós encontramos um versículo do qual nós extraímos essa afirmativa: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo não é um espírito de divisão, ele é um espírito de união. Se na igreja está tendo divisão, pode prestar atenção que o Espírito Santo está sendo colocado de lado, está sendo inibido, porque se ele está ativo no ambiente da igreja, vai haver união e não separação. Outro ponto da nossa conclusão é que os dons do Espírito Santo devem ser vistos de forma ampla. Há uma boa variedade de como os dons operam na vida do crente. Alguns podem ter os mesmos dons, mas em medidas diferentes, de formas diferentes, não com a mesma mescla de outros dons. Às vezes o crente tem mais de um dom, e a combinação dos dons de um crente é diferente da combinação dos dons no outro crente. E isso é ótimo, porque a diversidade é que enriquece a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Além da ampla gama dos dons manifestados na igreja, cada crente tem também um chamado único, um chamado diferente para desenvolver o seu ministério. Então, os dons são utilizados para o crente responder ao seu ministério, responder ao seu chamado, e são muitas vezes chamados diferentes, são muitas vezes ministérios diferentes. Outro ponto da nossa conclusão, que é importante focar nos dons conhecidos, antes de se preocupar com os dons desconhecidos. Lembra que nós falamos que há dons que são desconhecidos, não é verdade? Não fique preocupado com os dons desconhecidos. Deixe eles lá, de alguma forma, se for da vontade de Deus que esses dons desconhecidos sejam aplicados a você, eles vão surgir na sua frente. Mas não se preocupe com os desconhecidos. Se preocupe ou busque os dons conhecidos. Se todos os dons espirituais possíveis não estão listados no Novo Testamento, certamente deve haver outros dons e, de alguma forma, eles vão aparecer, se for necessário, de acordo com o que o Espírito Santo definir. Os dons nem sempre serão bem definidos, não é motivo de preocupação. Além disso, a forma como esses dons levam a pessoa a um chamado ou ao seu ministério, bem como aos frutos, aos resultados, eles não serão os mesmos. Então, é a diversidade, né? A beleza disso tudo é a diversidade. Outro ponto de conclusão para nós fecharmos é: não espere conhecer seus dons para começar a utilizá-los. E como fazer isso, né? Nesse assunto de dom do Espírito Santo, nossa tendência é primeiro procurar identificar quais são os nossos dons para depois começar a utilizá-los. Mas vamos lembrar que no reino de Deus, muitas coisas são invertidas. Uma dessas inversões é exatamente aqui. É começar a utilizar os dons antes mesmo de conhecê-los. Aí você vai dizer, mas como que eu posso exercitar o dom que eu não sei qual é o dom? Mas no reino de Deus é assim mesmo. Não é obrigatório conhecer os dons para você começar a utilizá-los. A inversão aqui é fazer para conhecer e não conhecer para fazer. O melhor é começar a sua jornada sobre dons colocando-se à disposição do Espírito Santo para que ele o utilize do jeito que ele quiser, com o dom que ele definiu para você. Olhe à sua volta, por exemplo, na igreja, identifique alguma necessidade, alguma lacuna,
alguma falha e comece a se envolver no serviço cristão para suprir aquela necessidade, para corrigir aquela falha, não criticando, não dizendo, ele está fazendo errado, vai lá e faz você certo, se coloque à disposição para que aquela ação possa ser feita de maneira correta. O Espírito Santo vai usar essa sua disposição e começará a lhe mostrar o caminho dos seus dons. E após isso, após começar a trabalhar, siga buscando, descobrindo seus dons. O estudo anterior que nós fizemos anteriormente, na semana passada, sobre a posse dos dons espirituais, poderá lhe ajudar nisso. O ponto aqui é que, ao invés de esperar para conhecer os seus dons e depois procurar servir a Deus e a sua igreja, busque primeiro fazer o que Deus disse a você para fazer. Descubra o que Ele quer que você faça. Vai fazendo, e aí você vai descobrindo qual é o seu dom. Agindo e confiando, Ele vai lhe capacitar, e o Espírito vai lhe capacitar e produzir resultados sobrenaturais através do seu Espírito. Lembrando, quando Deus chama, Ele capacita. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos, mande o link para que também eles possam entrar no nosso canal e possam ver esse estudo. No próximo quadro você também pode ver a lista de todos os estudos que nós estamos desenvolvendo ao longo desse trimestre sobre a pessoa do Espírito Santo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-los numa próxima oportunidade.